Muito bem, coluna de hoje, Sua Saúde, fala sobre o Novembro Azul. É o mês de prevenção a doenças que atingem os homens, o mês que os homens deveriam, pelo menos, né, usar esse mês para ir até o médico, fazer o check-up, entender um pouco da sua situação. E hoje a gente vai discutir um assunto específico da saúde do homem com o Dr. César Duarte do Nascimento Júnior, que é médico urologista aqui da cidade de Canoinhas, atende no Urocentro Canoinhas, nosso parceiro comercial também, e vai conversar conosco sobre saúde do homem. Seja bem-vindo. Todo novembro é contigo, né, César? Ednei, muito obrigado novamente pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e realmente, como você falou, todos os homens deveriam pelo menos em novembro se cuidar. Tem havido uma mudança nesse perfil, mas eu ainda continuo brincando que é a filha, é a esposa, é a noiva, a namorada que acaba levando os homens, principalmente nesse mês, para se cuidarem. E aí a gente vai trazer dois dados aqui muito, eu diria assim, até espantosos, né? Por exemplo, a gente fez um levantamento, e está numa reportagem que a gente publicou no domingo, no final de semana aqui no J+, que em 5 anos, 440 homens foram internados aqui no Planalto Norte, Canoinhas e região, as 10 cidades do Planalto Norte, por conta de câncer de próstata. E uma pesquisa que foi divulgada agora, essa semana, mostra que 3 em cada 10 homens nunca fizeram o exame de toque retal para diagnosticar câncer de próstata e nem pretendem fazer, né? Então, 3 em cada, é bastante gente. Quer dizer, são duas afirmações aqui, né? Eu nunca fiz e nem vou fazer, né? É aquele, Gabriela, né? Nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Ednei, interessante esse dado seu, porque é novo, é do AC Camargo, nós havíamos discutido nos bastidores, porque em 2022 a Sociedade Brasileira de Urologia havia feito uma pesquisa e esse número era de 2/3, era até maior a quantidade de homens acima dos 40 anos que não havia feito ou não queria fazer o toque. Então nós tivemos uma melhora, porém em contrapartida um aumento do número de casos de câncer de próstata, que aí tem algumas coisas para a gente avaliar. Se a facilidade do diagnóstico melhorou, se o acesso à saúde de maneira geral melhorou para fazer esse diagnóstico, ou se de fato estão tendo diagnósticos tardios, como você falou, para internação, para alguma intervenção. Por quê? Câncer de próstata, o rastreio é feito na população em geral acima de 50 anos de idade, se não tiver nenhum fator de risco. Se tiver histórico familiar, ou for pardo, negro ou asiático, você começa com 45 anos de idade, além tem mais chance né? E se tem histórico familiar também. Na Europa já se faz a partir dos 40, mas no Brasil, de uma maneira geral, a gente fala nesses dados. Quando diagnosticado precocemente, a chance de cura é superior a 90%. O problema é que às vezes demora para você ter esse diagnóstico, né? É muito comum no dia a dia o paciente chegar com o PS alterado já de alguns anos, e aí você, quando faz o diagnóstico, já é um tumor invasivo. Por que eu te falo isso? Porque não há um consenso quando o câncer é inicial do que fazer. Inclusive o câncer de próstata é um dos poucos, se não o único, que a gente pode fazer acompanhamento anual sem intervir, sem você fazer uma cirurgia, ou quimioterapia ou radioterapia já de início. Essa é uma das poucas oportunidades que a gente tem. Porém, tem que ser feito o diagnóstico precoce, que é o que o Ednei acabou de falar, é o mês dos homens se cuidarem, né? Se não o único, que seja pelo menos a vez que eles vão ao médico. Ô César, quais são os sintomas do câncer de próstata? Porque eu estava vendo, um pouco antes da gente gravar aqui, estava passando uma reportagem na NDTV, mostrando que, por exemplo, a pessoa tem uma falsa condição, uma percepção de que começou a fazer muito xixi, não está segurando o xixi, é porque está com câncer de próstata. Me parece que ele é silencioso, né? Não é bem assim, né? Perfeito sua colocação. O câncer de próstata, 95% das vezes, ele é assintomático. O paciente não vai ter nada, exceto o marcador, que seja o PSA, o toque retal ou uma ressonância alterados. A partir daí, para formalizar o diagnóstico de câncer de próstata, biópsia de próstata. Mas o mais comum, que é esses sintomas urinários que você está falando, é a outra doença que eu sempre brinco no consultório, que Deus tinha que ser justo com as mulheres. Elas têm a menopausa, nós vamos ter o crescimento prostático, que é a hiperplasia prostática benigna, cujos sintomas são realmente de aumento da frequência de idas ao banheiro, um jato entrecortado, jato mais fino, que é uma doença do envelhecimento masculino. Porque ele vai pressionando o canal ali, é isso? Isso? Exatamente. Se a gente pensar na próstata, no meio dela, vamos imaginar, no meio dela passa a uretra. Essa doença, da doença benigna, justamente comprime aqui, que a gente chama de glândula central, ou parte central. Que é por onde passa o xixi. Perfeito. E o tumor é na periferia, então é mais difícil de dar sintoma. Né? Então por isso que a biópsia é feita transretal nesses lados aqui. Então se sentir dificuldade para
urinar já é um sintoma, então. É o sintoma mais normalmente de doença benigna. Que é o crescimento da próstata. Que é o da glândula central. E o tumor maligno fica na periferia. Que é outra conversa. Perfeito. Outro perfil de cirurgia, outro perfil de tratamento, né? E isso sempre é detectado pelo toque retal, não há outra forma. Vamos melhorar a tua frase. Tá. Então, PSA alterou. Ah, sim, verdade. Se você pegar o PSA e um toque retal, você não vai formalizar o diagnóstico. Só vamos explicar o que é o PSA, então. PSA é o antígeno prostático específico que é medido através do exame de sangue. Né? Quando ele altera, vamos lá, faixas etárias, até 60 anos de idade, o limite é 2,5. Acima de 60 anos de idade, até 4. E claro, a gente vai depender, obviamente, do tamanho da próstata no ultrassom ou ao toque, mas vamos responder sua pergunta de volta. Então, um PSA alterado e um toque retal alterado é igual a biópsia prostática. A biópsia formaliza o diagnóstico e abre toda uma janela de opções terapêuticas, tá? Mas tem que pensar um pedacinho lá. São vários pedacinhos. São 6 de um lado, 6 do outro. E se houver nódulo no toque, você faz mais 5 disparos nesse nódulo. Como que faz isso? Anestesia a pessoa e faz a coleta? Exatamente. Anestesia, na nossa prática clínica aqui em Canoinhas, a gente faz sedação e faz via ultrassom, via retal, faz 6 disparos de um lado, 6 do outro e também 5 disparos do nódulo, se houver. Isso é feito com alguma sonda? Com a sonda do ultrassom, que é um pouquinho mais, o transdutor é um pouquinho mais comprido, e tem uma biópsia, uma agulha de biópsia que tira esses fragmentinhos. É mais ou menos parecido com a colonoscopia. É, mais ou menos. Mas é um ultrassom só na parte final ali e faz as biópsias na próstata. Então começa tudo com o PSA, gente, que é o exame Perfeito. que é de sangue que vai apontar se tem alguma alteração, né? Exatamente. Aí parte para a segunda etapa, que seria o toque retal. Exatamente. E tem, assim, alguns complementos. Por exemplo, se vier um PSA alterado, toque retal normal, você tem a ressonância, você pode abrir mão lançar a mão da ressonância, do ultrassom, para ter noção do tamanho de próstata. Vou te dar um exemplo prático. Próstatas muito grandes, os PSA pode ser um pouquinho maior porque ele acaba sendo dilucional. Às vezes você tem um PSA só inflamatório, cuja biópsia vai vir negativa. Uma frase importante. Às vezes você tem um PSA normal, toque alterado, e mesmo com PSA normal, esse paciente pode ter câncer de próstata. 20% dos cânceres de próstata podem ser diagnosticados dessa maneira. Né? Então, assim, é importantíssimo se cuidar. Mas, assim, como a gente falou, nunca vou fazer o toque retal. Você consegue pegar esses pacientes de alguma maneira. Hoje você tem a ressonância multiparamétrica de próstata. Em Canoinhas tem também essa opção. Você pode visualizar o nódulo lá, assim como na mamografia. Vou fazer uma comparação de maneira didática. Na mamografia você tem a classificação de BIRADS, que vai lá dar 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Na próstata da mesma maneira. Passou 4 e 5, é suspeito. Clinicamente suspeito para um câncer de próstata. Você vai ter que fazer biópsia. Então há essa alternativa de fazer uma ressonância. Exatamente. Faz a ressonância junto e pode fazer a biópsia. Que é mais cara. Bem mais caro. Só que é uma opção, né? Aqueles que têm esse preconceito com o toque retal pode fazer isso. Daí dispensa o toque retal? O toque retal você acaba fazendo na biópsia, né? Só que o paciente vai, na nossa prática, o paciente vai estar sedado, né? Muitos pacientes têm vergonha, tem aquele mito, aquela coisa jocosa bobagem, dos amigos, né? Ainda, aquele machismo enraizado. Prefiro morrer, né? Ou suicídio de familiares, inclusive, que é da mesma maneira como olha que coisa, que absurdo, né? E como que você vai intervir com uma pessoa dessa, né? Não tem como. Mas a conscientização é melhor. Isso que o doutor falou no início é muito importante a gente ter essa noção que não é uma questão que vai aparecer um sintoma e aí então eu vou me obrigar a fazer o PSA ou o teste retal, o toque retal. Simplesmente ele pode não apresentar sintoma nenhum. Exatamente. Então ele é totalmente preventivo. Tudo que você vai fazer é preventivo de algo que você não sabe se você tem. Perfeito. Né? E a única maneira que algumas pessoas vão suspeitar antes é justamente se teve um familiar de primeiro grau com o tumor, né? Que teve que operar, fazer rádio, fazer quimio, enfim, alguma opção terapêutica. Em particularmente, meu pai, meu avô e meu bisavô operaram próstata da parte benigna. Então, geneticamente, eu já estou mais predisposto. Então, desde os meus 40, no próximo ano, eu vou, dessa maneira, vou me cuidar. O Dr. Liane tem a questão que, eu lembro disso pelo meu pai, inclusive você que fez a cirurgia, ele pode, inclusive, depois que tira, não fica normal as coisas, né? Tem que fazer depois fisioterapia, tem que, para voltar, o fluxo do xixi ficar certo, né? São dois tratamentos distintos. Quando a doença é benigna, você acaba não tirando a próstata como um todo, então ela pode voltar a crescer, mas ela vai ter uma cicatriz ali dentro. Essa cicatriz pode, numa fase inicial, dar um pouquinho de incontinência, pode dar um vazamento, pode fechar demais e a gente ter que abrir de novo, né? Diferentemente da
cirurgia do câncer, que você tem que tirar a próstata toda, quando é indicado cirurgia, né? E aí você tem uma emenda nova entre a bexiga e a uretra do pênis ali que fica. Também pode estreitar, porque na verdade a gente está falando de uma cicatriz ali, né? Então você tem algumas opções que seja a medicamentosa, a fisioterapia pélvica. Caminhos a gente tem 2 profissionais excelentes que fazem isso. Então existem opções para tudo, né? Mas a questão é o diagnóstico, né? Às vezes, como é que eu vou fazer o diagnóstico? O paciente foi na UPA, não conseguiu urinar, passa uma sonda e chega pra gente, né? Eu fiz questão de falar isso porque pode ter gente que pensa assim, mas daí se eu tiver, opera e pronto. Mas não é bem assim. Não é bem assim. As coisas não ficam exatamente como eram antes. É uma doença, tanto a hiperplasia prostática benigna quanto o câncer de próstata são doenças insidiosas, são doenças lentas, né? Que, por exemplo, muitos pacientes dizem, não, mas eu achei que isso era normal porque estava envelhecendo. Mas não, o normal tem um limite, né? Então você tem exames para mostrar, isso aqui não está normal. O senhor pode se tornar candidato, mas nós já vamos começar candidato à cirurgia, mas a gente vai já começar o tratamento para tentar evitar. E no caso da próstata estar inchando, estar inchada, tem um tratamento medicamentoso para isso? Daí que não seja, obviamente, né, que recorra à cirurgia? Eu costumo dizer que são 3 degraus, assim, Ednei. Que é a monoterapia, um remédio só, depois a terapia combinada e o terceiro, alguma técnica cirúrgica. Por quê? A depender do tamanho da próstata, você vai ter a raspagem de próstata, né, ressecção transuretral. Aí você vai ter o laser, que já é utilizado, você vai ter umas técnicas novas que são o Rezum e o Green Light. Então são coisas que a gente está tentando trazer para Canoinhas, mas ainda o custo é muito elevado para manter isso por enquanto. E daí ainda temos o robô, né, que hoje é o suprassumo do tratamento urológico, principalmente do câncer de próstata. Quer dizer, cada vez menos invasivo, menos sangramento, sequelas. Exatamente, menos efeitos adversos da cirurgia, né, para a gente controlar melhor a doença. Então, de fato, como é um câncer insidioso, o paciente padecer dele, morrer dele, é muito difícil, contanto que a gente faça isso precocemente. Mas o inchamento não quer dizer que esteja com câncer, né? Exatamente. Ele é outra questão. Recentemente... Isso quase todo homem vai ter, ou todo homem vai ter. 80%. Né? 80% vai ter. Nem todos vão ser sintomáticos ou vão precisar de qualquer intervenção, quer seja medicamentosa ou cirúrgica. Mas 80% acima dos 60 anos de idade. Nós estamos falando aqui de um problema específico, que é o câncer de próstata, mas a gente não pode esquecer, né, doutor, que, embora não seja sua especialidade, doenças cardiovasculares matam muito mais homens que até o câncer de próstata. Então, a nossa conversa hoje aqui é no sentido também de que você sempre procura um médico, né, para fazer os exames de rotina, pelo menos, né? Perfeito. Falando em câncer, como o Ednei falou, é o segundo câncer mais comum nos homens. Tirando o câncer de pele é o primeiro, então vale a prevenção. Porém, doenças cardiovasculares, a obesidade que virou uma epidemia, tudo isso mata muito mais, né? E sem contar que a gente tem que tentar desmistificar a ida do homem ao médico, que acaba sendo só depois dos 45, também falando do Novembrinho Azul. Novembrinho Azul é para principalmente orientar os pais e as mães dos meninos que já na adolescência ou até mesmo na primeira infância dá para identificar se os testículos estão na bolsa, se tem varizes no testículo que podem comprometer o crescimento desse menino, a questão da fimose, a questão da vacinação do HPV, né? Até houve uma crítica ao governo atual porque faltaram vacinas de Covid e HPV, que previne dos cânceres causados pelo HPV, os cânceres genitais causados pelo HPV. Porque a menina é comum, né? A mãe leva, quando começa a virar mocinha, né? Virar adolescente, né? Entrar na puberdade, a mãe leva no médico, né? Isso aí. Isso é praxe. Mas o menino não leva, né? Como eu te falei, tem mudado, mas não é uma coisa extremamente comum no consultório, mas as mães levam, às vezes ela doutor, eu vim aqui só para falar para o senhor que eu trouxe meu filho, para ele tirar algumas dúvidas e vou me retirar, né? Porque às vezes o pai está trabalhando, enfim, ou a mãe que acaba sendo mais presente. Então isso é bacana. Isso é muito legal, muito legal. E é tal história, né? Hoje tem aquele combate também, né? A esse tipo de assunto na escola, principalmente a educação sexual, e às vezes essa é uma boa alternativa para o pai e para a mãe aí que quer que o filho tenha informações técnicas precisas, porque até o caso aí de adolescentes, logo eles vão entrar na vida sexual, eles precisam ter informações, né, para não contrair DST, não ter problemas que podem impactar a vida toda dele, né? Exatamente, e tem coisas básicas de higiene que podem prevenir algumas doenças, o fato de como usar camisinha, como não usar, a questão de, minha dúvida é do tamanho, ansiedade, primeira relação, ejaculação precoce, e trazer para esse adolescente dados da importância do se prevenir. Nos últimos 2 anos, no Brasil, Canoinhas seguiu o mesmo ritmo, aumentou em 200% os casos de sífilis e HIV. Então são doenças que
praticamente se conseguiu se controlar com os preservativos, voltou a crescer num número absurdo. Só que sem contar gravidez e outros problemas, né? E a sífilis é um problema muito sério porque ela é uma doença extremamente traiçoeira, né? Exatamente. Ela apresenta sintomas, se você não tratar, ela some. Isso, naturalmente. Volta secundária, terciária, que daí já é neurológica, neurosífilis, né? Então a gente tem que cuidar. Já vai matar. Na terceira Exatamente. fase é uma coisa absurda, gente. E tem muitos casos, né? Exatamente, bastante casos e assim, surpreende porque você, como você falou, sumiu, não dei bola, resolveu. E de repente aparece já a sífilis secundária. É mais difícil de tratar, mais difícil de controlar os exames e tudo mais. E obviamente você está transmitindo, então tem que tomar cuidado. Aí voltando a falar de cardiovascular e tal, o homem por via de regra, né, ele come muito mais carne gordurosa, faz churrascos, bebe bebida alcoólica, ex-fatores que são uma bomba relógio, né? Perfeitamente. E eu costumo, voltando a trazer o adolescente para consulta, quando também a carne e tudo mais, uma dieta mais pesada, vamos chamar assim, o adolescente é obeso, a obesidade pode levar a 80% maior chance desse paciente se tornar diabético e hipertenso na vida adulta. Então, assim, vale realmente se cuidar. E o homem tem essa coisa do se cuidar menos do que as mulheres, né? Torçamos para que isso mude nos próximos anos. Eu sempre falo aqui, né, gente, a gente tem que pensar que a gente prioriza às vezes o carro, né, a casa, minha casa está precisando de pintura, meu carro está precisando de pneu novo, e esquece que nada disso tem sentido se você não estiver bem, né, então você tem que dar a mesma prioridade para a sua saúde, porque ninguém é de ferro, né, uma hora ou outra, eu aqui sou o exemplo, né, eu estava super de boa, sábado dei uma pisada em falso, quebrei o pé, nunca quebrei nada na vida, né? Então, isso me deu também um certo sentido de fragilidade do corpo humano. Como é frágil, né, César? Exatamente. Como é fácil você simplesmente descobrir uma coisa que vai impactar a tua vida toda. Então, prevenir, gente, sempre é o melhor remédio, né? Fazer os exames pelo menos uma vez por ano. Eu mesmo descobri, né, numa consulta com o Juliano, que os meus níveis de triglicerídeos são muito altos. E o triglicerídeo é um problema sério, né? Sim, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, pode fazer o entupimento das artérias do coração, pode infartar mais precoce, então tem que tratar. É aquela morte que a pessoa morre e aí todo mundo fala, meu Deus, mas era tão saudável, nunca teve nada, porque ela é silenciosa, né? Exatamente. Então, assim, eu tomo um comprimido por dia, que não me faz diferença nenhuma, antes de dormir eu tomo ali, já peguei por hábito, e isso vai me dar algum qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Exatamente. Ou pelo menos um tempo a mais de vida, exatamente, né? Porque senão, de repente, né, poderia infartar aí e depois iam dizer, nossa, mas ele foi sempre tão saudável, nunca se queixou de nada. Essa às vezes é aquela morte súbita, o cara que joga só bola no final de semana e tá com uma artériazinha entupida, acaba acontecendo isso. Mas eu acho que todo mundo tá cansado de ouvir em qualquer perfil de especialista ou de médico que vá, ele vai escutar, se cuide, alimentação saudável, atividade física. Só que esses dois fatores associados a uma vida mais regrada em relação à alimentação, ao consumo de álcool e enfim, tabaco e tudo mais, vai te trazer benefícios. Porém, como o Ednei falou, ele tem histórico familiar de triglicerídeos altos. Então vai ter que tratar para evitar as outras complicações. Da mesma forma eu que tenho histórico de HPB e de pressão alta. A gente vai ter que cuidar. Então, comer bem ou manter-se no peso ideal ou próximo disso, e atividade física, traz benefícios para todo mundo e para todas as doenças, incluindo câncer de próstata, que foi o nosso assunto inicial. E atividade física? Não precisa entrar na academia, né? Não. É uma caminhada, é uma corridinha. Eu só faço sempre uma ressalva à caminhada. Caminhada, segundo a OMS, você tem que suar e não conseguir falar com a pessoa que está do seu lado se tiver alguém acompanhando. Esse dado é interessante, Ney, que a Organização Mundial de Saúde traz que há 2 anos, se não me engano, era 150 minutos de atividade física por semana. Por semana, né? Eles já estão pedindo 300 pelo perfil. Mas aí eu acho que está exagerando. Mas é pelo perfil, essa coisa assim, correndo, pega do celular, resolve, corre, vai aqui, não sei o quê. Eles estão pedindo um pouquinho mais. Mas eu acho que tenha movimento durante o dia. 150 minutos por semana tá excelente, né? Você divide da forma como... Porque a maioria das pessoas já não faz isso, né? Exatamente. Ela não faz isso, então pelo menos você já está acima da média das pessoas que geralmente não fazem, e às vezes passam o dia todo sentados e tal, né, e não conseguem fazer nada além daquilo, né, e aquela famosa desculpa também, né, César, eu não tenho tempo, né. Tempo é o que você faz com ele, né? Vou brincar com uma frase que meu sogro usa. Se você quer resolver um problema, dê para aquele que tem agenda cheia. É verdade. Então, assim, o ócio tem que tomar cuidado. Você tem que encaixar atividade física. E a procrastinação também, né? Amanhã eu faço.
tem que encaixar no melhor local da tua agenda, onde você tenha... Eu particularmente faço com a minha esposa pela manhã e o meu dia é outro dia depois que eu faço, porque você acaba rendendo. Se fosse para depois, eu tenho um filho pequeno, então você já começa a ter outros compromissos, né? E deixa aquilo de lado. Acordar cedo e dormir cedo também é uma coisa muito boa, né? Porque o sono é recuperador. É tudo na vida de uma pessoa, exatamente. Né? Quem tem essa condição, quem tem bom sono, também agradeça a Deus, porque tem gente que hoje em dia, por causa da ansiedade e tudo mais, tem muita gente sofrendo com dificuldades. A gente já fez uma entrevista sobre isso, inclusive, com o Dr. Edward, sobre essa questão do sono, né? Doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse de modo geral, né, então, para os homens que estão nos assistindo, a importância da prevenção, não só do câncer de próstata, mas de todas as doenças que podem acometer aí os homens ao longo da vida. Pegando o gancho do Ednei do Novembro Azul, eu convido todos os médicos para visitarem o seu médico de confiança e fazerem os seus exames anuais, fazer o famoso check-up para ver como é que estão as coisas, incluindo nesses exames se com histórico familiar acima dos 45 inclui o PSA, se acima de 50 inclui o PSA, e se houver alterações, aí em Canoinhas temos eu e o Juliano, a gente fica à disposição para orientar, mas que o Novembro Azul sirva justamente para todos os homens que têm filhos, parentes, enfim, orientar que o se cuidar vale a pena. Quando o diagnóstico é precoce, a chance de cura é muito alta e a qualidade de vida vai seguir sendo a mesma. E a gente tem o estereótipo da doença, o câncer, e não é só o câncer de próstata no homem, câncer de testículo, câncer de rim, câncer de bexiga. Então, assim, tentar levar uma vida mais saudável possível com atividade física, alimentação, cessar o tabagismo, você vai ter uma melhora. Ou da maneira assim, se está lá sacramentado na sua genética, você vai ter a doença, pelo menos você vai conseguir enfrentar ela de maneira mais focada e com melhor resultado. Prevenir sempre é o melhor remédio, não tem frase mais correta. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, sempre um prazer recebê-lo. E mês que vem, inclusive, o Juliano Brasil, que também é do Urocentro, vai estar aqui conosco, né? Que ele disse que é só chamar, ele vem, para falar do Dia Mundial de Combate ao HIV, que sempre é no dia 1º de dezembro. A gente vai chamar ele daí para a gente falar sobre esse outro assunto também, que atinge não só homens, mas mulheres também, né? Então, até a próxima. Obrigado mais uma vez, César. Muito obrigado pela oportunidade, Ednei. Convido a todos os homens para se cuidarem e ficamos à disposição para quaisquer dúvidas. Um abraço.